Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar bem-vindos, né, todos e todas que estão aqui presentes. Nós temos hoje, na sessão 13, 4 apresentações, e eu gostaria de começar apresentando as nossas palestrantes. Então, eu vou começar aqui com a Juliane Roquette Schoffen, que é licenciada em Letras, mestre em Estudos da Linguagem e doutora em Linguística Aplicada. É professora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua com ensino e formação de professores de língua portuguesa como língua materna e adicional na graduação e na pós-graduação. É membro da Comissão Técnico-Científica do Exame CELP-BRAS desde 2008 e foi a idealizadora do acervo CELP-BRAS. Bem-vinda, Juliana. Pode começar. Muito obrigada, Jamile. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde. As meninas vão me auxiliar aqui com os slides. Então, como tu já falaste, nós somos todas, na verdade, representantes do Grupo Avalia, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda a avaliação de proficiência, né? E por isso propusemos essa mesa redonda, intitulada Avaliação de Proficiência e Ensino da Língua Portuguesa. Então, a minha ideia é falar, então, da descrição das tarefas à matriz de especificações da parte escrita do CELP-BRAS. Para falar sobre isso, então, o objetivo é apresentar os estudos realizados pelo grupo de pesquisa Avalia, relacionados à descrição das tarefas da parte escrita do exame CELP-BRAS. Então, vou passar rapidamente pelas características do CELP-BRAS, né? Através de um único instrumento, de uma única prova, são avaliados 4 níveis de proficiência. São eles avançado superior, avançado, intermediário superior e intermediário. Abaixo do nível intermediário não há certificação. A opção de utilizar um único instrumento para avaliar vários níveis de proficiência, ela é uma opção teórica, né? O CELP-BRAS ele se propõe a avaliar a língua em uso, avaliar o quanto as formas da língua estão a serviço do uso que está sendo feito por determinado enunciador, para determinados interlocutores, com determinado propósito e dentro de determinado contexto. Então, dessa perspectiva, uma prova só dá conta de avaliar vários níveis de proficiência, porque no uso da língua, né, em contextos de interação na sociedade, cada pessoa realiza suas ações na língua no seu nível de proficiência. Não existem ações que não possam ser feitas por determinadas pessoas. Cada pessoa realiza as ações na língua, mas no seu nível de proficiência. Então, quem é mais proficiente realizará essas ações com mais proficiência, quem é menos proficiente realizará essas ações com menos proficiência. O CELP-BRAS tem uma parte escrita e uma parte oral. A parte escrita dura 3 horas e o candidato responde por escrito a 4 tarefas integradas de compreensão e produção. Então, tem compreensão oral, um áudio e um vídeo, e compreensão escrita de 2 textos. E na parte oral, que dura 20 minutos, existe uma interação entre o avaliador e o candidato a partir do que nós chamamos de elementos provocadores, e é avaliada a produção oral, a compreensão oral e produção oral. Então, assim, o CELP-BRAS ele se fundamenta em uma visão de uso da linguagem com propósitos sociais, construída social e localmente por seus participantes, proficiência em uso da linguagem. Então, segundo o documento base do exame, significa ser capaz de construir enunciados adequados para participar de contextos de comunicação em diferentes esferas de uso da linguagem. A avaliação da parte escrita é realizada por meio de tarefas integradas de compreensão e produção. Então, entendendo a tarefa como um convite para o participante usar a língua em diversos contextos, desempenhando papéis com variados propósitos e distintos interlocutores, produzindo os textos de uma série de gêneros discursivos que circulam em diversos suportes. E o gênero do discurso, na parte escrita, funciona como organizador da avaliação. Então, com base em uma visão bakhtiniana de gêneros do discurso, a avaliação no CELP-BRAS parte da premissa de que os enunciados são sempre produzidos em uma situação comunicativa específica, por alguém com um papel específico nessa situação, e são endereçados a interlocutores com propósitos específicos e também produzidos em um contexto que também produz sentido.
Ser proficiente, então, dessa perspectiva, é ser capaz de realizar ações em língua portuguesa e participar das práticas sociais nas quais a língua portuguesa se faz necessária. Proficiência é, então, a capacidade de configurar adequadamente a interlocução nos enunciados dentro de um gênero e de um contexto de produção específico em resposta a enunciados anteriores. Tá? Então, o que se avalia segundo essa perspectiva? Avaliar segundo essa perspectiva pressupõe entender e aceitar que cada enunciado é único e irrepetível, e dessa forma, cada enunciado precisa ser avaliado dentro da sua singularidade. O CELPE-BRAS rejeita a ideia de avaliar o conhecimento ou a acurácia dos recursos linguísticos de forma independente do uso que é feito da língua, então a avaliação é sempre pensada para ser uma avaliação de uso. E o CELPE-BRAS é um exame que avalia a possibilidade que os examinandos demonstram para se inserirem nas práticas letradas que acontecem em língua portuguesa. Né? Depreende-se daí que o CELPE-BRAS é um exame que avalia letramento. Ou seja, vários dos usos que estão sendo feitos do CELPE-BRAS posteriormente ao seu desenvolvimento, como o uso do CELPE-BRAS para nacionalização no Brasil, por exemplo, não são usos adequados. Né? O CELPE-BRAS foi um exame pensado para ingresso na universidade, para avaliar profissionais que precisassem trabalhar no Brasil, utilizando práticas letradas em língua portuguesa. Tá? Bom, falei um pouquinho sobre o CELPE-BRAS, então, e agora eu vou falar sobre, então, os estudos do Grupo Avalia. Tá? O Grupo Avalia, ele tem uma origem e uma longa tradição aqui da URGS, de estudos sobre avaliação e de estudos sobre o CELPE-BRAS, orientados pela professora Margarete Schlatter. E em 2013, nós começamos, então, a montar o acervo CELPE-BRAS, que reúne todos os documentos públicos já publicados sobre o exame. Por quê? Porque esses documentos não eram disponíveis naquele momento em nenhum lugar. Não existia um repositório de provas já aplicadas, por exemplo. Né? Inclusive as provas mais antigas, que não tinham sido feitas ainda, enfim, em computador, eram mais antigas mesmo, feitas em papel, isso estava se perdendo, não existia um repositório, isso não era disponível publicamente. Então, as motivações do acervo eram preservar a história do exame, em primeiro lugar, né? Tornar públicos os materiais do exame, democratizando esse acesso. O exame é um exame do governo brasileiro, feito com dinheiro do povo brasileiro, e, portanto, ele precisa ser democraticamente acessível a todos e não ficar somente nas mãos de algumas pessoas que têm, por alguma razão, contato com o exame. Também era uma das motivações do acervo reunir todas as provas já aplicadas e todos os manuais e tal, para possibilitar estudos acadêmicos e, portanto, contribuir para a validade do exame, e reunir em um só lugar as informações sobre o exame para que os pesquisadores também pudessem ter um acesso mais facilitado a tudo isso. Então, em 2014, conseguimos colocar no ar, aqui é a nossa capa, né, do acervo, que está no site www.urgs.br/acervo CELPE-BRAS. A gente tem, então, várias barras ali em cima, e tem a barra acervo, em que tem todas as provas já aplicadas até hoje, ou quase todas, na verdade, a gente não conseguiu alguns áudios bem antigos, a gente ainda não conseguiu resgatar. Eu sempre digo ainda, né, porque eu ainda tenho esperança. E na aba pesquisas, a gente tem, então, trabalhos publicados sobre o exame CELPE-BRAS, em que a gente tem uma longa lista de referências bibliográficas de trabalhos acadêmicos, TCCs, teses, dissertações e artigos e capítulos de livros já publicados sobre o CELPE-BRAS. E essa lista está em constante atualização, então eu sempre peço, se vocês tiverem notícias de trabalhos, ou vocês mesmos tenham produzido trabalhos, e não estão ainda nessa lista, por favor, nos avisem, porque a gente quer acrescentar. A nossa ideia é ter essa lista o mais completa possível, para que os pesquisadores possam ter acesso a tudo que já foi feito sobre o CELPE-BRAS. Bom, a partir de a gente ter colocado o site no ar, com todo o acervo, com todas as provas já aplicadas, nós começamos a fazer uma descrição das provas já aplicadas, né? E aí nós fomos olhar nos manuais que existiam na época do exame, as especificações do exame, né? Os elementos que compõem as tarefas. A gente vê que o gênero do discurso é o organizador da avaliação, né, do CELPE, então isso gera uma construção de expectativas de compreensão e de produção da configuração da interlocução, da seleção de recursos linguísticos discursivos preferíveis para cumprir aquela tarefa.
E os textos são, então, produtos de diferentes condições de produção, que são propostas pela tarefa, que levam em conta a posição enunciativa do autor, o interlocutor a quem se dirige o texto, o propósito do autor, a modalidade usada, as informações usadas para dar consistência ao propósito, o suporte utilizado e a organização composicional que resulta da relação entre os anteriores. Só que olhando as especificações propostas nos manuais, nós vimos que essas especificações elas não eram robustas o suficiente para dar conta de tudo que realmente acontecia nas tarefas do exame. Então, nós fizemos uma descrição de todas as tarefas já aplicadas até 2017-2, né, naquele momento. Hoje a gente até já tem a descrição das tarefas aplicadas de lá para cá, mas esse trabalho foi publicado em um livro em 2018, então nós descrevemos 164 tarefas de 41 provas aplicadas de 1998 a 2017-2, naquele momento. Trabalhamos com os textos de insumos enunciados da tarefa e textos produzidos pelos candidatos, que ficaram ali de fora da nossa descrição, obviamente, né, porque não fazem parte da tarefa em si, mas que depois foram alvo de outros trabalhos. Então, os enunciados das tarefas e os textos de insumo foram descritos em esferas de atuação, temática, gênero, relação de interlocução, natureza da interlocução, propósito e suporte. As especificações anteriores, dos manuais anteriores, elas traziam apenas uma relação pequena de gêneros do discurso, de propósitos, interlocutores e tópicos. Mas a gente via que essas especificações não davam conta do que realmente aparecia na descrição das tarefas. Então, nós refizemos, né, toda essa descrição a partir do que aparecia nas tarefas. E chegamos, então, a uma proposta de novas especificações que incluem esferas de atuação, temáticas, gêneros do discurso, relação de interlocução, natureza da interlocução, propósitos e suportes. Esse estudo, a Ellen está colocando aqui no chat, ele está disponível, né? E a gente tem, então, uma contagem com gráficos de quantas vezes apareceu cada gênero, cada propósito, cada suporte, né, dos que aparecem mais, dos que aparecem menos. E esse estudo foi usado, então, como base para a matriz das novas especificações da parte escrita do CELPE-BRAS, que foram publicadas no documento base do CELPE-BRAS de 2020. Tá? Então, a gente tem toda uma atualização de gêneros, de relação de interlocução, de propósito, etc., com base nessa nossa descrição. Esse é o site do nosso grupo, tá? Do Grupo Avalia, é www.urgs.br/Grupo Avalia, tudo junto. Aquela foto é a foto da escada do Instituto de Letras da URGS, né? É uma escada muito bonita, tem pintada, né? Como se fosse uma biblioteca. E lá nós temos, então, o banco de dados Avalia. O que a gente fez? Nós transformamos essa nossa descrição em uma das tarefas, né, em uma ferramenta de busca que está disponível nesse site. Então, cada uma dessas caixinhas, a pessoa pode clicar e selecionar, por exemplo, temática. Eu quero saber todas as provas, as tarefas já aplicadas na parte escrita que trataram da temática alimentação. Então, a pessoa clica ali, seleciona a alimentação e vai listar todas as tarefas já aplicadas sobre alimentação. Da mesma forma, gênero. Eu estou trabalhando com os meus alunos artigo de opinião, então eu vou selecionar todas as tarefas que já solicitaram um artigo de opinião. Tá? Essa é a ferramenta de busca, ela está disponível no nosso site, e isso ajuda bastante os professores, especialmente os professores de língua portuguesa, que estão preparando para o CELPE-BRAS, a montarem os seus materiais, montarem as suas aulas, a partir do que já foi tarefa do exame CELPE-BRAS. Tá? Então, ao longo de 20 anos, na verdade, agora já há 23 anos, né, de aplicação do CELPE-BRAS, esse ano vai ser o 23º ano, ele se consolidou como um instrumento direcionador das práticas de ensino de português como língua adicional no Brasil e no exterior. Tem vários trabalhos que mostram isso. Ele tem sido um dos mais influentes instrumentos de política linguística do Brasil na área de português como língua adicional. Ele é usado para diferentes usos, né? Inclusive alguns com os quais as pessoas que trabalham com CELPE-BRAS não concordam, né? Então, ingresso em curso de graduação e de pós-graduação no Brasil, revalidação de diplomas, processos de nacionalização, entre vários outros. Existe a aplicação do CELPE-BRAS nos centros culturais brasileiros, nos institutos culturais brasileiros.
E existe a exigência já da familiarização do CELPE-BRAS na seleção de leitores brasileiros para atuar em universidades estrangeiras. Então, já há alguns anos, os editais para leitores solicitam que os candidatos tenham familiarização com o exame CELPE-BRAS. E a gente percebe que exames são mais fortes que currículos, né? O CELPE-BRAS realmente tem se tornado, em termos da vertente brasileira de ensino de português, um direcionador do ensino. Bom, aqui, rapidamente, vou mencionar as pesquisas que estão em andamento, ou já foram realizadas ou estão em andamento pelo nosso grupo de pesquisa, que são pesquisas principalmente relacionadas ao processo de validação, né? Então, temos várias dissertações, teses de doutorado relacionadas à validação do CELPE-BRAS, pesquisas relacionadas à avaliação integrada das habilidades de compreensão e produção, pesquisas relacionadas à elaboração de materiais didáticos e de programas de cursos de preparação ao exame, a descrição da avaliação realizada em 4 edições do exame, tá? Essa é uma pesquisa que ainda está em preparação, nós conseguimos com o INEP dados relativos a 4 edições e estamos descrevendo. A descrição dos textos avaliados no nível avançado superior é uma outra pesquisa que está em desenvolvimento. A nossa ideia é descrever tanto qualitativa quanto quantitativamente, com o auxílio de ferramentas de linguística de corpos, como são os textos avaliados como avançado superior, e depois a nossa ideia é partir para os outros níveis também. Pesquisas relacionadas à descrição do material de insumo das tarefas, né? Nós descrevemos, então, as tarefas, agora estamos trabalhando na descrição dos materiais de insumo. Pesquisas relacionadas à complexidade de tarefas da parte escrita, então tem 2 teses de doutorado e uma dissertação de mestrado sendo elaboradas, né, pensando na complexidade, e pesquisas relacionadas à descrição dos elementos provocadores, que vai ser, inclusive, apresentada aqui. Então, essas são algumas das referências mencionadas aí. As meninas vão seguir as apresentações falando dos trabalhos realizados no nosso grupo. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana, pela excelente apresentação. E eu peço aqui desculpas, eu não li a tempo a mensagem do Luiz, de que foi agregado mais 30 minutos, de forma que todos os palestrantes têm seus 20 minutos. Desculpa, Luiz, eu realmente não li a tempo. Muito obrigada. Bom, nós seguimos com a Gabriele Rodrigues Siriani, que é professora de português como língua adicional na Casa do Brasil, no México. É licenciada em Letras e mestra em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como aplicadora da parte escrita e avaliadora da parte oral do exame CELPE-BRAS. É integrante do grupo de pesquisa Avaliação do Uso da Linguagem. O Rio Grande do Sul está muito presente aqui, terra boa, feliz. Por favor, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Jamile. Bom dia a todos, boa tarde. Então, vou apresentar agora o meu trabalho, né, intitulado Descrição e Análise dos Elementos Provocadores, da parte oral do exame CELPE-BRAS. Então, o trabalho, essa apresentação tem como objetivo apresentar, né, uma descrição, ou um começo aqui, né, ainda é um trabalho incipiente, assim, que está no começo, mas que busca, então, descrever e categorizar os elementos provocadores utilizados entre 2016 e 2020, pegando, então, 10 edições do exame, no que diz respeito às categorias, então, propostas por Schoffen et al., de temática, suporte e gêneros do discurso. E aí, também, o objetivo desse trabalho é contribuir para uma atualização dos itens e das descrições dessas categorias que eu mencionei anteriormente. Então, a motivação do trabalho, né, vem para... Acho que tem algum, não sei se tem algum áudio. Enfim. Tem como motivação, então, fazer uma descrição, né, ou contribuir para uma descrição mais robusta dos materiais, né, já aplicados no exame, e disponibilização dessas categorias ou das descrições
em bancos de dados. Então, como esse trabalho que a professora Juliana apresentou, né, que a gente tem, então, como, né, foi desenvolvido, então, o banco de dados, enfim, toda a categorização das tarefas, né, dos enunciados, das tarefas da parte escrita. Esse trabalho, então, tem como objetivo, então, trazer uma descrição dos elementos provocadores que fazem parte da parte oral. Também tem como motivação o fato de, né, como professora, como a professora Juliana também falou, né, assim, na preparação de aulas, de querer usar elementos provocadores, de querer integrar esses materiais nas aulas, às vezes com uma temática específica, e aí ser difícil, né, de encontrar, então, essa descrição e a publicização disso, né, depois, posteriormente, também tem como objetivo, tem como motivação, então, a minha prática como professora e também auxiliar outros professores na preparação para o exame ou mesmo nas aulas de português como língua adicional. Então, falando um pouquinho sobre a parte oral do exame, né, assim, explicando um pouquinho como é que funciona, é uma interação que acontece, né, por 20 minutos, entre o examinando e o avaliador interlocutor, né? Também tem um avaliador observador, mas ele não interage, ele só avalia de fora. Então, quem faz toda a interação é o avaliador interlocutor, e essa parte ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa dura 5 minutos, é uma conversa, então, sobre questões mais pessoais do examinando, com base nas respostas que ele fez, né, que ele preencheu no momento da inscrição. Então, é um momento de conhecer um pouco mais a história dele, e ele também se sentir mais à vontade. Tem como práticas, né, compreensão oral e produção oral. E aí, depois, os outros 15 minutos são divididos em 3 elementos provocadores, 5 minutos para cada um, e que aí se conversa, se seleciona 3 elementos, e aí 3 temáticas, né, variadas, de interesse geral, de tópicos do cotidiano. E aí tem como práticas a compreensão oral, a compreensão escrita, né, porque o elemento provocador traz textos, apesar de que isso não é a leitura não é exatamente avaliada, mas ele precisa compreender para que dê andamento à interação, e produção oral. Então, para cada edição do exame, né, são elaborados 20 elementos provocadores, então tem uma grande variedade, né, para que isso seja, para que os examinadores variem, né, na sua prática, nas suas interações, escolhendo 3 elementos para cada interação. E aí também acompanha um roteiro de interação, que traz um conjunto de perguntas, né, que são elaboradas para fomentar a discussão daquele material, dos elementos provocadores, né, e da temática, da discussão que ele trata. Aqui, então, uma citação, né, do documento base do exame, que saiu ano passado, 2020, que trata, então, sobre o que são os elementos provocadores, né. Aqui eles dizem, então, que eles são textos curtos ou recorte de textos de diferentes gêneros discursivos, que podem ser reportagens, notícias, panfletos, entre outros, né, vários gêneros aqui podem fazer parte, né, dos elementos provocadores, que circularam em algum suporte, né, na sociedade brasileira. Então, pode ser em jornais, revistas, sites, livros, entre outros. E a composição dos elementos é predominantemente multimodal, o que significa que trata diferentes, né, traz diferentes códigos de linguagem, traz imagens, gráficos, textos, né, diferentes textos, né, ali que tem que ser compreendidos pelo examinando. Então, aqui, um exemplo de um elemento provocador da última edição, de 2020, que traz exatamente, então, essa multimodalidade dos elementos provocadores, né? Tem uma imagem que diz coisas, né? Então, pode ajudar, inclusive, a entender esse elemento, né? Que trata sobre a automedicação e o fato de ser um risco, né? Então, a imagem, uma questão de um remédio, mas também poderia ser uma bomba, né? Então, a compreensão da imagem, do texto, né, tudo isso auxilia para que o examinando tenha uma boa interação. E aí, à direita, então, a página, né, do roteiro, onde tem as perguntas. Também traz agora, atualmente, a imagem do elemento provocador, antigamente não tinha, né, o que auxilia também para quem está entrevistando.
e algumas outras informações que podem também para o examinador utilizar essas informações para a interação. Então, aqui mencionando alguns estudos que já foram feitos de descrição dos elementos provocadores. Então, na verdade, isso não é algo inédito, não é uma novidade, mas alguns trabalhos, então, pensaram na descrição mais específica das temáticas. A questão é que aqui são sempre períodos contemplados, assim, não são períodos, não abrangem, né, como aqui, aqui também ainda não está abrangendo, né, não tem, assim, todas as edições, mas a ideia é descrever todas as edições do exame. Então, aqui alguns trabalhos que tratam propostas de categorias, de temáticas, 3 trabalhos, então, ali sendo mencionados à esquerda. À direita, no centro, um trabalho, então, falando sobre os suportes, e aí aqui, de 2012, traz que, majoritariamente, os textos circulam, os textos, né, selecionados para os elementos provocadores, circulam na mídia impressa brasileira, sendo os textos jornalísticos os mais abundantes na aplicação dos 3 anos que foram contemplados na pesquisa. E também tem um estudo de descrição dos gêneros que, a partir da sua análise, eles percebem, então, que o texto, na verdade, os textos dos elementos provocadores, eles são muito modificados. Então, essa, na verdade, é uma questão, na verdade, querer categorizar gêneros nos elementos provocadores é muito complicado, porque, na verdade, o elemento provocador já é um gênero, né? É um gênero que acaba sendo elaborado a partir de textos, né, que circulam, mas eles sofrem modificações, os textos eles são adaptados justamente pelo tempo de que o examinando tem para ler, né? Então, é 1 minuto que ele tem para ler o elemento provocador, é muito rápido, então, os textos eles são modificados, eles são cortados, então, acaba sendo um outro gênero, né? O gênero elemento provocador. Mas aqui, então, eles tentam descrever os gêneros textuais que aparecem e percebem que as modificações podem descaracterizar o gênero do texto inicial. Então, a metodologia do trabalho, desse trabalho, foi descrever um corpus de 200 elementos provocadores, então, que compõem as 10 últimas edições do exame, e, a partir dessa descrição, categorizar os elementos com base nos itens que foram propostos, as categorias temática, suporte e gêneros do discurso, elaborados por Schoffen et al. Então, aqui apresentando o gráfico de temática, então a gente percebe que a temática estilos de vida nesse corpus é o que mais aparece. Depois dela tem políticas e cidadania, saúde, alimentação, mundo do trabalho, transporte, são algumas outras categorias, outros itens da categoria que aparecem. De suporte, então, vai um pouco de encontro ao que o estudo de 2012 falou, e também uma questão temporal, né, de que era majoritariamente em suportes impressos, né, que os textos vinham. Na verdade, a gente percebe nos anos mais anteriores desse corpus aqui, realmente faziam parte textos mais impressos, mas nos últimos anos, majoritariamente textos de site. Revistas eletrônicas, né, entram aqui no site. Aqui, revista aparece como revista impressa. Então, sendo o site o suporte mais de onde os textos foram publicados, né, os textos originais, que fazem parte dos elementos provocadores, depois revista, blog, rede social, também tem aparecido bastante nas últimas edições, jornal, e aí, por fim, menos livro e revista científica. Então, aqui tratando, então, essa questão, né, falando de gêneros do discurso dos textos originais, né, então, né, o gênero elemento provocador, ele traz gêneros do discurso, né, textos, principalmente de capa, cartaz, reportagem
e aí aqui a reportagem é um trecho, né? Na verdade, a fonte é uma reportagem que para o elemento provocador é modificada, é cortada, né? Para entrar ali naquele espaço. Tirinha, infográfico, fotografia e ilustração. Gráfico também e propaganda, charge, aparecendo um pouco menos. Então, aqui algo que preciso comentar, né, até para vocês podem perceber pelo número, esse corpus aqui dos gêneros do discurso, ele é menor porque houve uma dificuldade de conseguir acessar os textos que estão nos elementos que os elementos provocadores selecionaram. Então, na verdade, são textos, às vezes os sites, eles estão fora do ar, ou justamente por ser uma revista impressa, é difícil de conseguir recuperar esses dados, né? Então, o texto original foi mais difícil de conseguir se descrever e se categorizar. Então, na verdade, essa é a parte que ainda está mais, que precisa, né, ser mais desenvolvida aqui desse corpus, mas aqui, então, eu trago os dados dos textos que puderam ser acessados. Tá? Então, por isso aqui o número é menor, tá, do que o que foi apresentado em suporte temática, que contempla daí todos os 200 elementos provocadores. Bom, então, mostrando então essas categorias, a ideia é que esse trabalho possa ajudar, né, possa auxiliar numa descrição mais robusta das categorias de Schoffen et al. Então, aqui, originalmente, essas temáticas, né, com essas descrições. Pode passar, por favor. E aí, aqui, algumas outras, assim, né, numa proposta inicial ainda, algumas outras, aprimoramento, né, das descrições de alguns itens de temática. Então, por exemplo, na alimentação, né, incluir questões de dietas e essas consequências na alimentação, alimentos orgânicos, vegetarianismo. Em ambiente, fala-se, né, nos elementos provocadores sobre mudanças climáticas. Depois, para esporte, tratar sobre diferentes modalidades esportivas, a realização de atividades físicas. Em mídia, algo que tem aparecido também bastante nos elementos provocadores é a questão de notícias falsas, né, nos últimos tempos, né, as fake news. Políticas e cidadania, campanhas de doação, né, algo que também é bastante frequente, assim, cartaz de campanha, de doação de sangue, de órgãos, de roupa, é algo que aparece. Em saúde, terapias alternativas, então meditação, acupuntura, são questões que aparecem também nos elementos provocadores. Saúde mental também se tem falado bastante. Transporte, ali mobilidade urbana também é uma questão que poderia ser tratada, poderia se acrescentar aqui na descrição da temática. Eu não estou conseguindo ver por último ali. Está cortando para mim, eu acho. Não, então tá. Não, a última era turismo e tá, daí não tem nenhuma acréscimo. Pode passar. Então, outra proposta daí aqui para os itens já elaborados, uma delas é a questão do estilo de vida. Então, como eu mostrei no gráfico, é o item, né? É a temática que mais aparece, é a mais recorrente, porque ela é muito abrangente. Então, muitas questões entram em estilo de vida e acabam que, na verdade, poderiam ter umas subcategorizações ou até criar novos itens, como, por exemplo, comportamento em relação ao uso de tecnologias é algo que aparece bastante nos elementos provocadores e que, para mim, né, ao meu ver, é algo que é mais específico, que poderia se tratar, né, de maneira como algo por si só, e que talvez estilo de vida não fique tão claro, né, assim, do que se trata. Eu acho que estilo de vida é algo muito amplo. Então, pensando agora nessa análise dos elementos, se poderia pensar em talvez novos itens e desmembrar um pouquinho o estilo de vida. Também convívio familiar e social tem bastante elementos que tratam sobre isso e que também acho que estilo de vida não contempla, assim, né, se a gente quer algo assim, enfim, acho que estilo de vida é muito amplo. Então, acho que é algo que dá para se pensar.
E uma proposta de um novo item, de uma nova temática, que aqui, na verdade, é um título, talvez um nome ainda inicial, mas que falando sobre povos e etnias. Então, algo que aparece bastante também nos últimos anos, é a questão de miscigenação, diferenças culturais, migração, aparece bastante, fluxos migratórios, questão de racismo, xenofobia também. Tratando agora uma proposta para os itens de Schoffen, também em questão do suporte, pode passar. Esses aí à esquerda são os originais, né, são os que foram publicados, e à direita, então, uma proposta de acrescentar 2 novos suportes, rede social, que é algo que já apareceu também nas últimas tarefas, depois de 2018, né, quando a descrição foi publicada, também revista científica. Pode passar. E para gêneros do discurso, a gente tem uma lista bem grande aqui, né, nas tarefas que são solicitadas, né, na parte escrita, e aí aqui também poderia se acrescentar, daí aqui gêneros de leitura, na verdade, né, não de produção, como é o caso da descrição de Schoffen, mas outros gêneros que aparecem daí nos elementos provocadores, né, daí de leitura. Então, agora, para considerações finais, se espera, então, que esse trabalho contribua para uma descrição, mas, como eu falei, né, mais abrangente de todos os materiais no CELPE-BRAS, né, agora aqui pensando na parte oral, os elementos provocadores, e aí que se contribua para que os professores, né, auxiliem professores no desenvolvimento das suas aulas, na preparação dos examinandos, também pesquisadores, né, que queiram tratar sobre essas questões da parte oral, dos elementos provocadores, se torne mais acessível. Então, como futuras, né, perspectivas de trabalhos futuros, desse trabalho, na verdade, de dar continuidade, pode passar? Então, justamente, descrever, então, os elementos provocadores das outras edições do exame, e tornar pública, então, né, chegar a uma versão final como se chegou na descrição das tarefas da parte escrita, para, então, que esse banco de dados seja publicado e possa auxiliar, então, todos os envolvidos, todos os interessados no exame CELPE-BRAS, como se tem ajudado, então, no banco de dados do grupo, no site do Grupo Avalia. Então, essas são as minhas referências. Obrigada. Muito obrigada, Gabriele, pela excelente apresentação. Eu mesma já tenho uma perguntinha no final. E lembrando que as pessoas que estão participando, elas podem escrever as perguntas aqui mesmo no nosso chat, que ao final das apresentações nós vamos colocar todas elas em debate, né? Bom, então passemos então à nossa próxima palestrante, que é a Ellen Yurika Nakazawa, que é professora do curso de graduação em letras da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e do Programa de Português para Estrangeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É integrante do grupo de pesquisa Avalia, que é avaliação de uso da linguagem, e trabalha com exames CELPE-BRAS desde 2013. Bem-vinda, Ellen. Obrigada, Jamile, pela introdução. Olá a todos, um prazer estar aqui novamente no EMEP e dessa vez estar compartilhando essa mesa então com minhas colegas de pesquisa. Então, o meu trabalho está intitulado O uso do bilhete orientador na formação de professores de português como língua adicional para fins específicos de preparo de candidatos ao CELPE-BRAS. E a minha fala, então, tem por objetivo relatar o planejamento e a execução de um curso de formação de professores atuantes na preparação de candidatos ao exame CELPE-BRAS. Esse curso foi planejado e executado por mim e pela minha colega Kayane Mendel, que também está aqui na mesa, e foi orientado pela professora Margarete Schlatter. Então, eu inicio dizendo o que a gente está considerando, né, como língua para fins específicos. Eu trago Denise Marquesan, então, que dizem que o ensino de línguas para fins específicos é uma abordagem de ensino voltada para a aprendizagem de língua estrangeira e está fundamentada basicamente no atendimento das necessidades do aluno. Isto é, o ensino vai estar focado naquilo que o aluno vai precisar saber para poder atuar na situação alvo.
ou seja, ele vai aprender a língua para desempenhar tarefas específicas em situação pré-estabelecidas, né, pré-determinadas. E Basturkman, então, diz que a literatura indica que o professor de língua para fins específicos frequentemente se torna também pesquisador, porque é reconhecido que esse conhecimento especializado sobre o tópico é importante, né, para atuar, então, nessas áreas. Então, a gente está entendendo que o português como língua adicional para fins específicos é uma área que tem por objetivo a pesquisa e o ensino do português como língua adicional, com foco em necessidades específicas de uso da língua para desempenhar ações em situações alvo pré-definidas. E no caso aqui da minha fala, essa situação alvo pré-definida é, então, a atuação no exame CELPE-BRAS, né? Portanto, a preparação aos candidatos seria o tópico, né? O exame seria o tópico que esses professores deveriam se especializar. Então, se especializar no exame CELPE-BRAS, então, tem muito a ver com a compreensão do construto do exame CELPE-BRAS, que a minha colega Juliana já comentou, né? Scaramucci, Schlatter e Garcês, eles indicam que, para que o efeito retroativo positivo de um exame incida na prática pedagógica, é crucial que o professor compreenda adequadamente o construto teórico que orienta esse exame. E até 2014, por aí, como também foi já comentado, os documentos oficiais do CELPE-BRAS não explicitavam suficientemente o construto. E, além disso, né, além de explicitar, né, o construto teórico que orienta o exame, a gente precisa também de um letramento em avaliação desses professores, né, então, que vão passar a atuar nesse nicho de preparação de examinandos. Então, é preciso haver a explicitação do construto teórico, mas também a compreensão desse construto e como que ele é operacionalizado, né, por esses instrumentos de avaliação e, portanto, como preparar esses candidatos a isso, né. Então, aqui eu trago alguns, somente, clica para mim, Kai, alguns dos documentos, porque no site do acervo nós temos muitos outros documentos oficiais do exame CELPE-BRAS, pode tirar, Kai. Mas aqui eu trago alguns importantes já, tá? Vou comentar rapidamente, porque isso também já apareceu anteriormente, né? Eu estou ressaltando aqui, então, que em 2014 foi o ano que a gente conseguiu publicar todo o banco de dados que havíamos compilado nesse portal da internet, que a gente chama, então, de acervo CELPE-BRAS, né? Então, apenas a partir de 2014, com a publicação do acervo CELPE-BRAS, que a gente conseguiu fazer com que os materiais já aplicados nas provas do exame passasse a realmente ser democratizado, ou seja, qualquer professor que atue, né, no ensino de português poderia começar também a preparar estudantes para fazerem a prova do exame CELPE-BRAS, né? Porque a partir da publicação do acervo CELPE-BRAS, então, tem acesso às provas já aplicadas, então, uma compreensão das tarefas da parte escrita e também acesso aos elementos provocadores, né? Como a Gabriele mostrou. Então, a partir disso, a partir principalmente da publicação do acervo CELPE-BRAS em 2014, é que a gente tem com mais força essa necessidade, então, de uma formação continuada para professores já atuantes no ensino de PLA, mas que passaram, então, a atuar nesse novo nicho, né, nessa nova necessidade dos estudantes de preparação ao exame CELPE-BRAS, que antes dessa democratização, como a Juliana também já referiu, ficava a cargo de, então, poucos centros de ensino que tinham acesso aos materiais utilizados no exame, né? Então, o que a gente está considerando como formação continuada de professores, né? Então, a gente está falando de professores já atuantes, né? Então, são licenciados que já atuam, mas que estão em formação continuada. Novo, Acosta, Schlatter, Garcês, eles dizem que a formação continuada de professores deve ter como base a concretude de desafios pedagógicos reais e específicos dos participantes,
dentro de seus espaços de atuação e junto aos seus colegas de profissão. E Liberali diz que a reflexão do professor cria a possibilidade, então, de um distanciamento de senso comum, que é corroborado também por Schumann, que diz que a reflexão ativa é a chave para a aprendizagem e o desenvolvimento do professor, que através de discussões regulares, dentro de uma comunidade de prática, aprende com suas próprias experiências, mas também com as dos colegas. Então, o nosso contexto de formação continuada aconteceu de março a junho de 2020, no programa de português para estrangeiros da URGS, tá? Então, aqui eu tenho algumas informações sobre o PPE, né? É um centro de formação que funciona desde 1993, então eles oferecem cursos de português para falantes de outras línguas, mas também formação de professores de PLA. Então, durante esse curso, que aconteceu de março a junho, a gente estava com 2 professoras regentes, trabalhando em docência compartilhada, como eu mencionei, tendo 29 estudantes de PLA no curso preparatório CELPE-BRAS, que então tem um total de 60 horas, com 4 horas semanais, e ao mesmo tempo, a formação continuada das professoras que estavam atuando juntamente com as 2 professoras regentes no atendimento desses 29 estudantes. Então, nós temos um curso de formação de professores com um total de 30 horas, que contou, então, com a formação de 5 professoras em formação continuadas, todas licenciadas em letras. A maioria já estavam em nível de mestrado, né, então ainda seguindo os estudos de pós-graduação, com encontros semanais com as 2 professoras regentes, cerca de 2 horas. Então, nós temos um curso de formação de professor que aconteceu de modo prático durante um curso preparatório dos estudantes. Então, vou dar algumas informações mais específicas, então, de como que aconteceu, né, essa formação continuada dos professores. A gente iniciou, então, com leitura e discussão teórica, né, sobre conceitos importantes relacionados ao exame CELPE-BRAS, mas em avaliação em geral, né, como eu mencionei anteriormente, é importante esse letramento em avaliação. Então, nós discutimos textos que falavam sobre avaliação, sobre efeito retroativo de exames de larga escala, né? Mais especificamente sobre o CELPE-BRAS, o construto e a operacionalização desse construto, mas também sobre o preparo, né, de candidatos ao exame de CELPE-BRAS e sobre a escrita de bilhete orientador, né, que é um pouquinho o que eu vou focar a partir de agora, tá? Nós tínhamos, então, com as professoras, reuniões semanais, nas quais a gente discutia as tarefas do exame CELPE-BRAS que estavam sendo trabalhadas pelos estudantes, né? Então, os alunos recebiam uma tarefa por semana para responder, uma tarefa autêntica, né, que já foi aplicada. E essa tarefa, então, era discutida com as professoras em formação. Nós líamos os enunciados, líamos o texto de insumo, para compreender o que se esperava de resposta, né? Então, qual a produção textual que se espera em resposta a essas tarefas. E a partir dessa discussão, nós, então, fazíamos a escrita colaborativa das grades de avaliação holística de cada tarefa, né? Então, semanalmente, nós fazíamos esse trabalho de análise da tarefa e escrita da grade de avaliação holística com 6 níveis, né, do 0 a 5, o 5 sendo o avançado superior. E nós fazíamos essa descrição dos níveis, né, para compor a grade, com base, então, na produção desses 29 estudantes. Então, nós não fazíamos a descrição dos níveis com base em algo que nós, como professoras, ou nós colocando-nos no lugar dos elaboradores das tarefas, prevíamos como resposta ideal. O que nós fazíamos é que nós líamos 29 textos dos alunos, destacávamos alguns textos que pareciam ser textos que definiam, assim, um pouquinho aquele nível. Então, um texto que definia o nível avançado superior, ou um que claramente era sem
que não recebia certificação, né, que era avaliado como sem certificação, e a partir desses textos é que nós, então, fazíamos a descrição dessa grade, né, desses níveis. E a partir, então, da grade já pronta, então, cada professora fazia a avaliação de um número X de textos, se eu não me engano, dava cerca de 4, 5 textos semanais por professora, para avaliar, e a partir dessa avaliação, então, fazer a escrita dos bilhetes orientadores individualizados. Então, cada um dos 29 estudantes recebia um bilhete orientador da sua própria escrita, né? Além disso, então, após essas avaliações acontecerem, as professoras faziam a escrita colaborativa de um parecer geral da tarefa em si, né? Então, o que mais apareceu nesses 29 textos como coisas positivas e como pontos fracos que poderiam ser relatados oralmente em aula, né? Então, esse feedback oral geral também ficava a cargo dessas reuniões dessas professoras, tá? Além disso, eu não vou entrar... Não vou falar sobre isso aqui, mas as professoras também receberam treinamento para atuarem como professoras avaliadoras da parte oral também. Elas participaram de simulações da parte oral com os estudantes. Então, o que eu estou entendendo como bilhete orientador aqui, né? A gente parte do conceito proposto por Simões e Sommer Farias, que o bilhete orientador, então, é realmente um texto, né, em formato de bilhete, que o professor vai escrever em resposta à produção textual dos estudantes, né? Então, mandar bilhetes é uma prática pedagógica que oportuniza um momento de diálogo mais individualizado. Então, é aquele momento que a gente consegue dar atenção de 1 a 1, né? Que numa aula com 29 alunos, né, a gente não conseguiria. Então, o bilhete orientador possibilita esse diálogo mais individualizado. As autoras dizem que a gente deve se colocar, então, diante do texto do aluno como leitor interessado, antes de ser avaliador. Então, antes de ler o texto com olhos, né, de correção, de avaliação, ler o texto como leitor da produção, porque ao nos colocarmos como leitor interessado, a gente faz com que o aluno também assuma, então, esse papel de autor. Então, a gente promove essa noção de autoria nos estudantes, né? O bilhete, então, converte o professor no companheiro de um fazer cotidiano que faz parte da vida, né, do escrever desses estudantes. As autoras, então, recomendam que a gente deve iniciar os bilhetes com elogios ou destacando os pontos fortes da produção textual que estamos, então, avaliando, e partir desses pontos fortes para pedir mais, né? E pedir mais seria, então, em formato de novas perguntas, né, que faça o estudante, então, refletir sobre aquilo, e que essas novas perguntas mostrem uma nova tarefa, né, que precisa, então, ser novamente reescrita. Então, o bilhete orientador como uma orientação para a reescrita do texto, né? Então, mostrar que o texto do aluno lembra outros textos escritos e escrever o bilhete de modo a formular com clareza uma nova tarefa de reescrita que aproxime o texto dos critérios de avaliação, no caso do exame CELPE-BRAS, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos fictícios, tá? Para tentar ilustrar, assim, o que eu tô falando, né, sobre bilhete orientador. Aqui, então, eu tenho dois bilhetes que não estariam de acordo com as indicações de Simões Farias, né? Então, colocar no texto da estudante Marisa, por exemplo, que ela recebeu a nota 4 avançada e dizer parabéns, seu texto é claro e coeso e configura adequadamente a interlocução solicitada no enunciado da tarefa. Esse bilhete, ele simplesmente está dando a nota, né, está comunicando, digamos, a nota ou o nível em que o texto dela se enquadra de acordo com aquela grade de avaliação, mas não explica, digamos, em uma linguagem acessível para a Marisa, realmente quais são os pontos fortes, né, que ela deve seguir
realizando nos seus textos, e também não indica um novo caminho, né? O que pode ser melhorado, né? A gente entende que todo texto pode ser reescrito, né? Então, sempre buscar dar alguma orientação para aprimorar. A gente está pensando, né, em aprendizagem de escrita. Então, como que a gente pode dar uma nova orientação para que a Marisa possa aperfeiçoar a escrita dela, que já está boa. E um outro exemplo não adequado seria dar 0, né, que seria um nível sem certificação, e dizer: olá, Marisa, infelizmente seu texto não cumpriu a tarefa, reescreva. Se ela fez esse texto que não cumpriu a tarefa, é porque ela ainda não sabe como cumprir a tarefa. Então, o papel desse bilhete orientador seria, então, orientar o que faltou para o cumprimento da tarefa. Então, apenas dizer reescrever não vai ser o suficiente, porque claramente ela não soube cumprir da primeira vez. Sem uma intervenção nova, né, da professora, a reescrita não vai acontecer. Então, agora eu trago um exemplo fictício, assim, um pouco mais adequado com o que é proposto com Simões e Farias. Seria algo como: olá, Marisa, o seu artigo de opinião prendeu minha atenção, o seu posicionamento sobre o tema leitura e tecnologia é muito interessante. Eu consegui identificar a ideia central do seu texto com facilidade, mas acredito que os tópicos dos seus parágrafos podem ficar mais organizados. Então, a gente começa elogiando, ressaltando o ponto forte, mas dando já algumas orientações para melhorar. Qual a sua conclusão sobre o futuro do livro? Essa conclusão não ficou muito clara no último parágrafo. Que tal desenvolvermos mais essa ideia? Então, fazer perguntas que provoquem o estudante, né, a reescrever. Para a reescrita, você poderia rever o uso dos conectores que estudamos em aula, para tentar melhorar a organização das ideias nos parágrafos. Você consegue reescrever o seu artigo para deixá-lo mais persuasivo ainda? Cuidado com a pressa em escrever. Lembra que seu texto precisa ser legível. Então, também como indicado pelas autoras, a gente inclui um tom um pouco informal em algum momento, para realmente o aluno entender que esse é um bilhete, né, do professor para o estudante. Apesar de estarmos, sim, avaliando, nós queremos que o aluno sinta que seja um diálogo, né, um diálogo próximo com o professor. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho só, rapidamente, como que a gente fazia a escrita colaborativa da grade holística. Nós tínhamos um documento compartilhado online, a partir do qual nós analisávamos, então, a tarefa do exame CELP-BRAS, mas também os conteúdos linguísticos discursivos trabalhados em aula e que nós tínhamos a expectativa que o aluno utilizasse para responder aquela tarefa, porque são recursos linguísticos discursivos que foram trabalhados em sala de aula justamente porque as professoras regentes entenderam que eram recursos que poderiam auxiliar na produção desse texto para que o texto cumprisse adequadamente os propósitos, né? Então, a gente olhava também esses conteúdos trabalhados em aula. E daí, a partir dessa análise, nós descrevíamos, então, a grade holística, que, como vocês podem ver, tem esses níveis descritos em formato de texto. Pode passar o slide, Kai. Então, cada nível dessa grade nós escrevíamos em dupla. Então, escolhíamos quem que ia ficar com qual dos níveis, duas professoras trabalhavam juntas, isso tudo acontecendo, né, remotamente por causa da pandemia, então era um facilitador também, a gente ficava, então, em videochamadas em duplas, discutindo o nível e descrevendo, e depois todas as professoras liam todas as descrições e nós fechávamos para, então, começar a analisar e avaliar os textos. Aqui é um exemplo de como a gente fez com o uso do Google Classroom, que foi a ferramenta que nós tínhamos disponível na época. A gente utilizava, então, o modo sugestão para fazer intervenções diretas no texto dos alunos. Usávamos os comentários para fazer comentários pontuais, fazer perguntas, né, para os estudantes refletirem sobre algum ponto específico do texto. Utilizávamos ali a nota para atribuição da nota de acordo com a grade holística, e os comentários particulares, então, para fazer a escrita desse bilhete orientador. No início do curso, né, como nós tínhamos o curso de formação dos professores, esse processo também foi realizado algumas vezes com orientação das professoras regentes, até que as professoras em formação passaram a fazer sozinhas.
E depois disso, então, nós tínhamos a escrita do parecer geral, que eram questões que apareciam em mais de um texto, então as professoras consideravam ser relevante que isso fosse trazido para a sala de aula para um feedback oral geral para a turma. Então, já me encaminho para o final. As considerações finais é que a gente percebeu, então, uma evolução na escrita desse bilhete orientador como gênero catalisador a serviço da aprendizagem, e a gente se deu conta que ele serviu à aprendizagem tanto dos estudantes de PLA como dessas professoras em formação, né? Então, a gente percebeu na escrita desses bilhetes uma mudança de perspectiva na noção realmente de língua e de correção, né? Então, a gente via nos primeiros bilhetes, bilhetes mais curtos ou mais focados em correções linguísticas, ou até mesmo nos formatos dos gêneros do discurso, né, esperado, e ao final, já bilhetes que encaminhavam mais uma noção de dialógica da língua, né, questões mais específicas daquela tarefa, então, o que precisava para cumprir aquela tarefa, né, e uma linguagem mais acessível também, né, então, com palavras menos rebuscadas ou um lexo e sintaxe mais acessível para os estudantes, né. A gente viu, então, nessa mudança da escrita dos bilhetes, né, e das correções realizadas, que houve uma apropriação da noção dialógica, da dimensão social de uso da língua que permeia o exame. Então, entendemos que esse letramento da avaliação foi atingido com sucesso, né. E a gente, a partir disso, então, refletiu sobre o curso, o formato do curso, e percebeu que essa reflexão teórica, junto com a prática pedagógica e a docência compartilhada, foi o ponto-chave, realmente, que permitiu que essa formação continuada acontecesse, né? Então, a gente entendeu que houve essa formação continuada de professores a partir desse processo de reflexão. E entendemos também que houve a autoformação das duas professoras regentes, né, professoras formadoras aqui, porque a todo momento teve essa possibilidade de docência compartilhada em sala de aula com os alunos e também no curso com as professoras em formação. É isso. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Muito obrigada, Ellen. Excelente explanação. Essa sessão realmente está encantadora. Bom, eu vou anunciar, então, a nossa última palestrante, que é a Kayane Mendel, que é professora assistente de língua portuguesa na University of Georgia, através do programa Foreign Language Teaching Assistant, FLTA, da Fulbright. Ela é doutoranda e mestra em Linguística Aplicada e licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É membro do grupo Avalia, Avaliação de Uso da Linguagem, aplicadora e avaliadora do exame CELP-BRAS no posto aplicador da mesma universidade. Muito bem-vinda, Kayane. Obrigada, gente. Eu estou com um probleminha técnico aqui, a minha câmera parou de funcionar do computador e eu liguei, entrei pelo celular também, mas não sei se vocês conseguem me ver. Sim? Infelizmente não tivemos. Sim, dá para te ver. Tem duas janelinhas. Tá, são duas janelinhas, né? Tá. Uhum. Como eu estava compartilhando os slides, né? Desde a apresentação da Ellen, eu não quis interromper para tentar, enfim, reiniciar meu computador. Então, eu vou ficar assim, duas janelas, tá, gente? Mas é isso. Então, vamos encerrar a sessão agora, né? Com o meu trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade. E o meu trabalho, então, intitulado As Implicações do ECTFL e do CELP-BRAS para o Ensino e Avaliação da Língua Portuguesa, vai justamente expandir um pouco, né? A gente até agora vem falando do CELP-BRAS aqui na sessão, né? Eu também falo desse lugar, na verdade, né? Faço parte do grupo Avalia com as minhas colegas e tenho uma ampla experiência com o exame CELP-BRAS aqui no Brasil, mas desde o último ano eu venho atuando também no contexto dos Estados Unidos, né, na Universidade da Georgia, onde então eu me apropriei um pouco sobre um outro sistema, né, de avaliação, de ensino, enfim, e vou discutir um pouquinho disso com vocês hoje. Então, os meus objetivos aqui, né, são analisar, comparando, né, os documentos oficiais, enfim, desses exames, né, do CELP-BRAS, dos exames da ECTFL, pensando, então, em convergências e divergências, né, nos seus construtos, nos instrumentos e parâmetros de avaliação e níveis de proficiência.
Então, qual é a relação entre avaliações de proficiência e o ensino de línguas, né? Como já foi destacado aqui em alguns momentos pelas minhas colegas, a gente, e também, né, amplamente, enfim, explicitado na literatura da área, os sistemas de avaliação de alta relevância, né, essas provas em larga escala, elas vão exercer efeitos retroativos, né, no ensino, em diferentes práticas. Eles se constituem também como ações de políticas linguísticas e têm consequências sociais, né, impactam a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vê que o desenvolvimento de currículos que sejam orientados por descritores de proficiência, né, e que estejam alinhados com avaliações externas, é algo que é almejado por muitos programas de língua, né? Só que a gente tem um problema, em alguma medida, quando a gente pensa nisso, quando é identificada uma lacuna na formação técnica em avaliação dos professores de língua portuguesa, né? Eu trago aqui essa lacuna identificada, então, num dossiê, inclusive, né, um dossiê que foi publicado pela Abralin no ano passado, especificamente sobre avaliação de língua portuguesa, né, e, enfim, os organizadores da edição apontam para isso, né, que a gente precisa avançar nessa formação técnica em avaliação entre os professores de língua portuguesa. E isso é muito importante, né, quando a gente pensa mais amplamente na área de avaliação, nesse conceito de letramento em avaliação, que já ficou já foi um pouco introduzido pela apresentação da Ellen, né? Então, o que é o letramento em avaliação? São todos esses conhecimentos, as habilidades, toda realmente essa capacidade profissional, né? Esse conhecimento, enfim, dos profissionais de língua, né? Dos professores, enfim, relacionados aos testes, né? Tanto aos testes padronizados de larga escala, aos testes que a gente desenvolve também para uso na sala de aula, né? Então, situar esses conhecimentos, né? Entender, enfim, as várias questões históricas, sociais envolvidas nesses testes é muito importante, né? Para a gente avaliar o papel e o impacto da avaliação, né, dos testes na sociedade, nas instituições e nos indivíduos. Então, é importante a gente se apropriar desses conhecimentos de avaliação para também se posicionar perante esses testes. Em relação ao CELPE-BRAS, eu não vou me estender muito, né, porque a gente já teve as 3 apresentações focadas nele, mas só destaco aqui novamente, então, a motivação, né, do exame CELPE-BRAS. Então, ele foi um exame criado, né, pelo governo brasileiro, tendo em vista a necessidade de um exame que fosse a nível nacional e que permitisse a seleção de estudantes estrangeiros intercambistas, né, principalmente no contexto do Programa de Estudantes Convênio de Graduação, né, o PEC-G. Nesse sentido também, os efeitos retroativos que o CELPE-BRAS poderia causar no ensino de língua portuguesa foram uma das motivações, né, muito importantes para as características e para o formato do exame. Então, o exame, ele prioriza essa aferição da proficiência em língua portuguesa, tendo em vista a participação na vida universitária, né? Isso porque, enfim, tinha essa relação com o PEC-G desde o início. E também, né, a gente trago aqui essa citação de Schlatter e Scaramucci, que vão dizer que desde o projeto inicial do exame, o CELPE-BRAS se constitui como uma ação de política linguística para o desenvolvimento da área de ensino de português para falantes de outras línguas, né? Então, o CELPE-BRAS, ele é um exame de proficiência, né? Ele não é um currículo, ele não é, enfim, algo exatamente de ensino, ele é algo de avaliação, né? Mas ele tem, sim, muitas implicações para o ensino, né? E era realmente um objetivo dos elaboradores do exame. Trago aqui também rapidamente, então, né, só para a gente pensar um pouquinho em como isso vem repercutindo nas práticas e também vem sendo incorporado em documentos oficiais, né, do CELPE-BRAS. Então, o documento base, que também já foi referenciado aqui pelas colegas, foi publicado no ano passado, e acho que em relação aos outros manuais do exame CELPE-BRAS, é um manual que avança, né, um documento que avança em explicitar essa relação com o ensino, né, enfim, essas implicações, essas relações que já foram acontecendo ao longo dos 20 anos, recupera também um pouco dessa história do exame, né, de que realmente a relação com o ensino era um objetivo. E trago aqui também, né, um exemplo de 2, mas existem outras, né, também, propostas curriculares para ensino de português no exterior, que foram lançadas também no ano passado pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, no contexto brasileiro, a gente tem uma lacuna, na verdade, em relação a progressões curriculares e a orientações oficiais, digamos assim, né, para o ensino de português para falantes de outras línguas.
Mas no ano passado, então, a gente teve essa iniciativa, né, do MRE de publicação dessas propostas, né, e nessas duas especialmente, né, que são voltadas para os países de língua oficial portuguesa e para países de língua oficial espanhola, a gente vê muito claramente as implicações, né, do CELPE-BRAS. O CELPE-BRAS é realmente mencionado e essas propostas elas foram pensadas tendo em vista o construto do exame. Agora faço o deslocamento, então, né, para o meu outro contexto de atuação, que é, enfim, o contexto na Universidade da Geórgia. Então, eu venho dessa formação, né, desse trabalho com o exame CELPE-BRAS aqui no Brasil, e me deparei com um contexto bastante diferente, né, lá. Então, na Universidade da Geórgia, a gente tem esse programa, que é o Language Flagship, né, que impacta muito nas nossas práticas de ensino. Então, o que é o Language Flagship, né? Ele é uma iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a promoção de proficiência em línguas críticas, né? Então, o português é uma entre tantas outras línguas que participam desse programa. O objetivo do Flagship é graduar alunos com nível de proficiência superior, ou nível, né, superior no nível do EXFL, ou 4 na escala do IOR, e proporcionar, então, uma experiência de estágio internacional para criar profissionais globais. Os alunos fazem, então, também, né, um intercâmbio, enfim, em diferentes países, a depender da língua que eles estão aprendendo. No caso da língua portuguesa, né, esse programa acontece em parceria entre a Universidade da Geórgia, onde eu atuo, com também a Universidade do Texas, em Austin, e a Universidade Federal de São João del Rei, aqui no Brasil, para onde os alunos, então, vêm para realizar o intercâmbio. Então, ao me deparar com esse contexto novo, né, recuperei um pouco, enfim, do histórico, do que está por trás disso, né, desse sistema de avaliação, então, com o qual eu preciso lidar, né, na minha prática atual. Então, essa escala, né, que é datada lá dos anos 50 e foi desenvolvida concomitantemente ao Oral Proficiency Interview, ao OPI, que os meus alunos precisam fazer até hoje, né, na Universidade da Geórgia, né, essa escala, então, ela foi criada, né, junto com o OPI, para avaliar a proficiência de funcionários do governo americano em línguas estrangeiras, né? Então, foi dessa necessidade que surgiu esse construto, essa escala de línguas, né, e essa prova. A escala, apesar de ter sido criada para esse contexto específico, né, de funcionários federais, ela passou a ser usada como referência para o ensino de línguas no ensino superior, né? Então, os professores passaram a adotar ela. Mas o que acontece? Os estudantes eles não alcançavam os níveis de proficiência almejados nos contextos profissionais para os quais a escala foi desenvolvida, né? Então, aqui a gente viu esse movimento de uma escala que tinha um objetivo e usada em outra não funcionou exatamente, né? E por isso se fez necessário o desenvolvimento de uma outra escala que desse conta, né, de uma forma mais adequada às necessidades dos contextos acadêmicos, né? E aí a gente vai, então, para a escala do ECTFL. Então, trago aqui um pouquinho, né, do que é, então, o ECTFL, que publica, então, essas Proficiency Guidelines com as quais eu vou trabalhar. Elas foram, essas escalas, né, do ECTFL, então, que se basearam na escala do IOR, elas foram publicadas pela primeira vez em 86, né, como uma adaptação, tendo em vista a comunidade acadêmica. O ECTFL, ele na verdade, né, a ECTFL é uma organização de associados, né, de profissionais da língua, como professores e administradores, de todos os níveis educacionais, né, então não só do ensino superior, também, né, profissionais, enfim, do governo, da indústria, e que busca promover e avançar o aprendizado de línguas. E existem várias iniciativas, né, então aqui a gente não está falando apenas de um órgão que trabalha com a avaliação em si, né, mas também com o ensino em geral, né. Pensando nas iniciativas da área de avaliação, eu destaco o desenvolvimento de pesquisas, a publicação dos escritores de proficiência e a realização de testes, né, através do Language Testing International, que é, enfim, licenciado, então, para realizar os testes da ECTFL. As guidelines, então, do ECTFL, né, são essas que, enfim, tem todas essas descrições, né, nesse documento aqui de 2012, que é o mais atualizado que eu trago, e elas são descrições, então, do que os indivíduos podem fazer com a língua nas habilidades de fala, de escrita, de escuta, de leitura, né? Existem escalas, descrições específicas para cada uma das habilidades, né?
tendo em vista situações reais e contextos espontâneos, né? E aqui a gente tem, então, essa imagem, talvez muitos de vocês já conheçam, né? Eu já tenho trabalhado com ela, ou já tenho, pelo menos, visto por aí, né? Que vai, então, operacionalizar, mostrar, né, como funcionam realmente esses níveis. Então, a gente vê, pensando em comparação ao exame SELP-BRAS, por exemplo, a gente vê que existe uma descrição de um número maior de níveis, né? São 11 níveis ao todo, vai do Novice ao Distinguished, e aqui nos 3 primeiros níveis, né, no Novice, no intermediário e no avançado, a gente tem ainda essa subdivisão, né, de Low, Mid e High. Então, vários níveis diferentes aqui sendo previstos. O ACTFL, então, ele tem várias provas que são alinhadas a ele, né? Eu vou, por questões de tempo, me deter aqui mais em falar no OPI, que é o exame com o qual eu trabalho mais, né, no contexto do flagship, com os meus alunos. O OPI, então, ele é uma entrevista, né, de 20 a 30 minutos entre o examinando e o avaliador. Então, busca avaliar as habilidades de oralidade. E é uma entrevista interativa e que vai sendo adaptada constantemente aos interesses e às habilidades do examinando. Então, a gente tem aqui essas várias etapas, né? Começa com um warm-up, e aí depois a gente tem vários momentos aqui, né, a partir do warm-up, né, a seleção de role plays, e desse momento aqui de checar o nível, né, e tentar ir desafiando o aluno, para ver até onde, o aluno, né, o examinando, para ver até onde a gente consegue, ir com ele, né? Então, se o examinando ele é mais básico, né, provavelmente a prova vai durar menos, vão ser feitas menos desses avanços, né? E se, enfim, o avaliador vê que o examinando consegue, né, dar conta, que ele é mais avançado, vai trazendo roleplays cada vez mais desafiadores, né, roleplays que vão ser de níveis mais avançados. Aqui eu trago uma descrição desses níveis, né, dos 4 principais aqui, avaliados, então, pelo OPI, né, tendo em vista o que cada um está prevendo, né, a gente vê uma relação com funções da linguagem aqui muito, muito fortemente, né, o nível superior vai lidar com questões de opinar, de fazer hipóteses, né, de lidar com assuntos mais abstratos. O nível avançado está muito ligado com essa ideia de narração e de descrição, né, enquanto que o nível intermediário está mais ligado a situações mais familiares, né, e o nível né, iniciante, nível novice, é realmente muito, muito limitado, né, pode apenas repetir algumas coisas ainda muito curtas. Aqui também, né, não vou me deter muito por questões do tempo, que a gente já está bastante avançado, mas só para dar uma ideia, né, de como a gente tem, para cada nível, né, uma descrição muito detalhada, né, de todos os critérios de avaliação e de tudo que é esperado, né, então a gente tem funções da linguagem, contextos, acurácia da linguagem e tipos de discurso diferentes esperados, né, em cada um desses níveis de proficiência, né, então a entrevista, ela começa, né, nos níveis mais básicos e vai propondo desafios, né, em que o examinando precisa alcançar os níveis mais altos, né? Trago ainda, né, a menção a alguns documentos, né? Então, eu falei que o ACTFL tem exames de proficiência, né? Mas não só, né? Como ele tem esse objetivo muito claro de também, enfim, dar guidelines, né? Dar orientações para o ensino, né? Tem documentos como esse, por exemplo, de 2012, né? Que são descritores, pensando no aprendizado de língua, né, e não só na avaliação de proficiência. Então, aqui a gente tem, então, alguns dos pressupostos, né, que são muito importantes no ACTFL, que são, então, os níveis, que seguem os mesmos, né, que eu já mostrei antes, os modos de comunicação, né, ele trabalha com a ideia do interpessoal, interpretativo e apresentacional, os domínios de performance e também aspectos do uso da língua. Faço referência ainda também aos Can-Do Statements, né, aqui de 2017, que são os mais atualizados. Então, também é algo que impacta, né, em vários programas de língua, impacta bastante no programa em que eu atuo, né, na Universidade da Georgia, que é essa ideia dos Can-Do Statements, que são
que são relacionados aos níveis de proficiência, né, e a essas orientações para o ensino, e são assim, objetivos de aprendizagem estabelecidos, né, então, esses can-do statements vão estabelecer funções da linguagem específicas para cada modo de comunicação dentro de cada nível de proficiência. Então, aqui, para resumir alguns aspectos, então, né, que a gente conclui como, enfim, importantes, né, quando a gente pensa no ACTFL e no CELP-BRAS. Enquanto o CELP-BRAS tem uma mesma prova para todos os níveis de proficiência e integra as habilidades, o ACTFL tem provas específicas para cada uma das habilidades, e essa prova pode ter variações a depender do nível de proficiência, né, como eu mostrei no caso do OPI, que a prova pode, enfim, ser mais longa, né? Por exemplo, trazer elementos do nível mais avançado ou não, a depender do que o avaliador percebe, né? Vai percebendo da capacidade do aluno. Pensando nos parâmetros de avaliação e níveis de certificação, no CELP-BRAS, o examinando pode receber uma única certificação, que vai considerar o nível mais baixo entre parte escrita e parte oral, enquanto que no ACTFL, o examinando pode ser certificado em diferentes níveis, em cada uma das provas, né? Em cada uma das habilidades. Então, são provas independentes uma da outra. No caso do CELP-BRAS, a gente tem 5 níveis de proficiência, sendo que em 4 deles a gente trabalha com a certificação. No ACTFL, a gente tem 11 níveis de proficiência, né? Então, muito mais, enfim, detalhamento mesmo, se a gente for pensar na questão de progressão para o ensino, né? E tendo em vista a progressão curricular, né? Pelo menos na minha experiência e pesquisa até então, né, a gente vê que os currículos que são orientados pelo CELP-BRAS, eles vêm sendo organizados por temas e gêneros do discurso, enquanto que os currículos organizados de acordo com o ACTFL, né, tendo em vista as orientações do ACTFL, eles vão ser organizados por can-do statements, né, vão ter esses objetivos de aprendizagem incorporados no currículo, né, e claro, vão ter muito fortemente também essa ideia dos role plays, né, no caso da preparação para o OPI, tendo em vista os diferentes modos de comunicação. Eu encerro a minha apresentação, então, destacando esses 3 pontos, né? O primeiro deles, que os instrumentos de avaliação e parâmetros de proficiência que são elaborados para um determinado contexto, eles não necessariamente servem a outros usos, né? Nesse sentido, o que aconteceu, né, como é que eu posso dizer, dessa adaptação do IOR para o contexto acadêmico, né, e a criação de uma nova escala, então, que se tornou a escala do ACTFL, né, enfim, é bastante exemplar disso, né, e também é algo para a gente pensar muito no contexto do CELP-BRAS, como a gente já disse aqui, é um exame que foi criado para um determinado uso e vem sendo usado para outros, né, outros usos pelos quais ele não necessariamente é válido, né, isso é um problema quando a gente pensa, enfim, na literatura da área de avaliação, né? Também destaco que cada sistema de avaliação, né, seja esses que eu apresentei aqui, seja outros tantos que existem, eles vão ter o seu próprio construto, né, e são necessárias mais pesquisas que embasem possíveis equivalências de forma válida, né, então a gente sabe que, enfim, equivalências muitas vezes são feitas, né, porque a gente, enfim, às vezes precisa disso, por motivos práticos, mas é importante a gente, enfim, refletir sobre isso, né, que a gente precisa também ter mais pesquisas que validem essas possíveis equivalências que a gente possa querer fazer, né, entre diferentes provas. E, por fim, destaco, né, que o letramento em avaliação de línguas potencializa práticas pedagógicas mais bem informadas, né, seja para a preparação exatamente mais direta, né, para os exames ou não, né, e fomenta também uma postura ética e crítica quanto às características e aos usos das avaliações de proficiência, né, então acho que seja para a gente se alinhar a essas avaliações e querer, enfim, preparar os nossos alunos para elas, ou seja para a gente, enfim, não querer, né, se alinhar a elas, a gente precisa, enfim, conhecê-las, né, e estar consciente dos impactos que realmente a avaliação tem, e esses sistemas, enfim, têm nas nossas práticas, né. Essas são as minhas referências, então, e agradeço em nome, então, de todo o grupo. Obrigada. Muito obrigada pelas brilhantes apresentações. Um agradecimento muito especial às professoras Juliana, Gabriele, Ellen e Caiane por ter nos presenteado assim, e a todos os participantes também.
Eu observei que aqui no chat algumas perguntas foram feitas, a professora Ellen já respondeu, inclusive, e nós podemos abrir agora. Tecnicamente, encerramos no tempo previsto, são 16, digamos, né, no horário estabelecido. Aqui na Alemanha já são 16h55. Mas nós podemos abrir agora para as perguntas. O Luiz nos deu mais 30 minutos, correto, Luiz? Porque nós temos ainda mais... Correto. Isso, temos mais 2 oficinas que as pessoas talvez queiram participar, mas nós abrimos agora a perguntas, quem quiser manifestar. As oficinas vão começar 30 minutos mais tarde, não tem problema. Ok, obrigada, Luiz. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, podem dirigir-se diretamente aos palestrantes. Eu só gostaria de enfatizar aqui a minha experiência aqui na Alemanha, né, em relação ao CELPE-BRAS, porque quando eu entrei na Universidade Friedrich Alexander, em Erlangen, eles não tinham conhecimento de nada disso, no departamento de línguas. Bom, se bem que nós aqui também não temos um lectorado de português. Havia um há 18 anos, infelizmente foi encerrado. Então, eles colocavam como a única referência, a única possibilidade de ter um certificado de proficiência em língua portuguesa, o que fosse emitido dentro da universidade, que era o Unicert, né? E eu e a minha colega, a professora Magda, que começamos a colocar essas outras possibilidades aos alunos, informando, etc. Então, é um trabalho ainda que vejo há muita estrada pela frente, e por isso que eu acho de grande importância essas apresentações daqui de hoje. Eu tenho uma pergunta para a Juliana, Jamil. Eu queria te perguntar se, por acaso, assim, o vento não passou ali pelo exame CELPE-BRAS e decidiu começar a trabalhar num CELPE-BRAS online? Sabe aquele... Professora Augusta, eu torço muito por esse vento. Tá? Esse vento não chegou lá ainda? Ainda não, infelizmente. O CELPE-BRAS no Brasil, ele é sediado no INEP, né, que é o Instituto que realiza as grandes avaliações educacionais brasileiras, e, infelizmente, eles têm outras prioridades, né? A gente sabe que o CELPE-BRAS, infelizmente, não é a prioridade, porque nós temos avaliações nacionais com muito mais candidatos, etc. Então, o vento, ainda estamos esperando o vento, talvez todo mundo soprar junto, o vento fica um pouquinho mais forte. Vamos soprando mais forte, porque está na hora, né? Com certeza. Juliana, e a gente sopra para qual lado? Para quem? Eu acho que para todos, Luiz, para ver se em algum lugar chega. Boa pergunta, Luiz. Se você descobrir, me avise, tá? Por favor. Assim, nós que trabalhamos com exame desde há mais tempo, mas, assim, evidentemente, desde o ano passado, início da pandemia, começamos uma demanda nesse sentido, porque, enfim, né, isso se tornou uma necessidade, né? Mas, infelizmente, o INEP disse que eles ainda não têm condições de fazer isso, eles têm outros exames que estão na frente, etc., e ainda não nos possibilitaram uma modalidade online. Estamos torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Infelizmente, não depende da gente. A FIU, eu não posso reclamar, nós já recebemos 5 leitorados dentro do nosso programa de português, e já somos aplicadores do exame CELPE-BRAS desde 2012, fizemos o primeiro encontro que eles tiveram nos Estados Unidos, aqui, e então, assim, tem uma relação muito, muito boa, né, nesse sentido, mas que realmente, você veja agora, por exemplo, nós não podemos aplicar, não foi possível aplicar o exame durante a pandemia, porque é rígida a lei, né? Lá na FIU, desde que começou, não foi mais possível aplicar o exame. A gente também aqui, na verdade, no Brasil, no ano passado, pouquíssimos postos no Brasil aplicaram o exame, né, porque o exame foi aplicado em dezembro e os casos estavam no auge, enfim, os casos da pandemia, e aqui na URGS nós também não aplicamos. Este ano vamos aplicar, mas com um número bem reduzido de vagas, porque a gente não tem condição de colocar 250, 300 candidatos dentro de um auditório, um do ladinho do outro, a 3 horas.
No Brasil é de 100 para cima, né? Nós não temos essa quantidade tão grande, mas não tem problema. É lei, acabou, não recebe. Então, é uma isso, pena. infelizmente. Eu sugiro que todos sopremos juntos. Tá? Uhum. Para qualquer lugar, para qualquer lado, Luiz. Acho que... Vamos soprar. Uhum. Mas se houvesse assim um e-mail, assim um nome, era fantástico. A gente já enviou vários, mas eu acho que sempre dá para enviar mais alguns, entende? Eu acho que nunca é demais, mas a gente já tentou bastante. Mas eu continuo assim, quem tem, por exemplo, as universidades que têm leitorados, que têm contatos com as embaixadas, eu sempre sugiro que essas universidades tentem fazer mais pressão, porque as pressões do Itamaraty, elas acabam surtindo um efeito maior do que as nossas aqui de dentro do Brasil. Essa é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Quem tiver essa oportunidade de ter um contato com uma embaixada, de tentar, enfim, né, fazer pressão via Itamaraty, eu sempre acho que ajuda mais. Essa é uma boa A gente vai continuar fazendo aqui também, mas acho que por todos os lados. Ó, o Luiz está batendo os dedinhos, assim, significa que ele está tendo ali um ventinho qualquer. Ah lá, tá vendo? Já pescou alguma coisa ali, pode saber. Obrigada, Juliana. Muito obrigada. Que bom ver você, viu? Igualmente, Augusta. Muito bom te rever. Rever todos, na verdade. Um abraço grande. A grande dificuldade que nós temos aqui é, como a professora Augusta lembra, a Juliana também toca nesse tema, a ausência de lectorados para português. Isso é um entrave muito grande, porque nós ficamos assim muito na dependência das políticas internas das universidades, né? E quanto à embaixada, por minha própria experiência, depende de onde se esteja. Aqui na Alemanha, não sei até que ponto, digamos assim, seja alcançável. Mas Jamil, quando tem leitorados, a gente fica muito dependente da política exterior à universidade. É sempre complicado, é uma dialética tremenda, mas não tê-lo nos atrapalha muito, porque ficamos também com as mãos atadas. É isso. É muito complicado. E além de representar uma certa desvalorização, porque aqui mesmo de várias colegas, só para vocês terem uma ideia, uma vez fui questionada pela professora, acho que é de italiano, que me perguntava que não entendia por que não havia um leitorado de língua portuguesa e havia outros para outros idiomas que não eram tão falados quanto o português. E uma colega interveio dizer, mas a língua italiana e a língua francesa é língua de cultura, e português não? Desculpa. Ela que não deixa a colega do francês ouvir, porque geralmente essa é a resposta do francês. Então, só para você ter ideia assim, de um preconceito linguístico tremendo, agora, vivenciar isso dentro de uma universidade é algo surreal. Enfim. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Aqui no chat, claro, vários elogios a todos os trabalhos, como poderia deixar de ser, realmente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu já tinha mencionado desde a apresentação da Gabriela. Alguns autores, como Leandro Diniz, por exemplo, lembro de ter lido, não sei se comigo, uma tese dele, onde ele faz algumas críticas em relação a todo o processo preparatório do século atrás, dizendo assim que existia uma certa tentativa de homogeneização de brasilidade. Eu não sei o que vocês queriam dizer em relação a essa crítica do Diniz. A homogenização no sentido de não trazer como diferentes de diferentes lugares, assim, como... Não, nesse trabalho ele coloca, assim, inclusive ele alude a uma materialidade discursiva, dizendo que inclusive nos logotipos, em algumas marcas, existe uma certa tentativa de homogeneização. Ele chama isso de discurso para a prática, o retorno dos mesmos lugares de viver. Né? Então, não é uma acusação, é uma crítica que ele faz em relação a essa tentativa de homogeneização de brasilidade, é o termo que ele usa. Então, eu não sei se na experiência de vocês, o que vocês teriam a dizer a esse respeito.
existe essa humanização, porque você, Gabriele, colocou ali uma coisa que eu gostei bastante, de certos temas assim que estão vindo à tona nessas discussões atuais a respeito de gênero, a respeito de etnias, etc, etc. Esse texto do Leandro, eu concordo com ele, e ele, assim, remete tanto a tarefas quanto a elementos provocadores do CELPE-BRAS, um pouco mais antigos já, que realmente não discutiam questões que eram questões presentes na sociedade brasileira, mas não apareciam no exame. Questões, por exemplo, de diferenças de classe social, né, de diferença, assim, de questões relacionadas à raça, a gênero, etc. Isso realmente até 2015, 2016, realmente não aparecia no exame. E essa era uma crítica que a gente mesmo, que trabalha com o exame, se fazia, né, e fazia em relação a isso, do porquê que o exame trazia temáticas e textos que representavam um Brasil branco, de classe média alta, né, que, na verdade, não é a realidade da grande maioria da população brasileira. E ao conversarmos sobre isso, ao refletirmos sobre isso, na verdade, nós nos demos conta que o grande problema era a fonte de onde esses textos eram tirados. O CELPE-BRAS sempre trabalhou com a grande mídia, e a grande mídia retrata um Brasil branco de classe média alta. Né? Se a gente olhar, assim, durante muito tempo, boa parte dos elementos provocadores do CELPE-BRAS eram assim, capa da Veja, capa da época. Né? E a gente sabe o que é representado nessas capas. Então, assim, depois que a gente começou a perceber isso, a refletir sobre isso, né, teve esse texto do Leandro, teve outros textos, inclusive tem uma dissertação de mestrado na UNB que mostra isso, inclusive, nas tarefas da parte escrita. A gente começou quer dizer, as pessoas que trabalham com a elaboração do exame em geral, começaram a buscar outras fontes, né, e a se preocupar com outras temáticas que não eram tão recorrentes até então. Então, assim, a partir de 2017, especialmente 2018, dá para perceber assim, uma diferença um pouco, claro, é sutil, a gente continua trabalhando com a mídia, não temos o que fazer, né? O CELPE-BRAS trabalha com textos autênticos que circulam na mídia brasileira, então a gente acaba lidando com isso, mas começou a haver esse outro olhar, as questões de gênero, por exemplo, começaram a ser muito mais exploradas, inclusive questões de raça. Desigualdade social. Exatamente. Então, assim, isso tem uma tendência de mudança. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas é uma crítica com a qual eu particularmente concordo e participei dessa discussão, inclusive, mas eu já vejo uma tendência de mudança, né? Era dessa época, 2016, 2015, mais ou menos, esse texto dele. De fato, como o meu corpus ele foi até essa, né, o que eu apresentei aqui até 2016, então se percebe justamente alguns elementos provocadores que tratam, então, desses assuntos que a professora Juliana tá trazendo, então, questões de representatividade, de até machismo, de desigualdade social, enfim, várias questões que estão presentes, assim, um pouco, né, claro, de forma sutil, assim, não é algo, né, dentro de outras temáticas também, mas eu acho que talvez, pensando, né, na continuidade do trabalho, talvez olhando por tempos, assim, né, por etapas, por períodos, se perceba, então, né, assim, em períodos mais anteriores, essa tendência. E como eu falei, a questão de suporte, né, de fonte, também, assim, essas edições mais passadas que eu trabalhei, tinham muito, aparece muito Veja, muito essas mídias, assim, conhecidas, Época, Isto É, e revistas impressas, e aí, nos últimos anos, assim, fontes de diferentes lugares, sites não conhecidos, e então, assim, uma diversidade maior também de onde buscar os textos, como a professora Juliana comentou também. Então, acho que sim, acho que temos visto essa mudança. Mudança é sempre necessária, né? Essas adaptações, mas eu acho importante que essas discussões que ele levanta, se não me engano, em Orlando também toca em alguns aspectos a respeito. Até os alunos também percebem, né? Assim, algumas temáticas levantadas, os choques culturais, que às vezes são inevitáveis nesses processos todos.
Quem mais gostaria de fazer uma pergunta ou alguma observação? Eu não tenho necessariamente uma pergunta, mas eu queria fazer um comentário, falar de novo, muito obrigada pela apresentação de todo mundo, e queria falar especificamente da plataforma que a Juliana apresentou no começo. Eu acho que todas essas críticas e esse olhar crítico que a gente tem desenvolvido sobre o CELPE-BRAS, ele tem sido fomentado pelo trabalho de vocês, que no Grupo Avalia a gente viu o escopo grande de tipos de pesquisa e o tipo de recurso que vocês estão disponibilizando através da plataforma. Quem ainda não conhece, eu realmente recomendo, porque fazer esse trabalho de catalogação das provas é uma maneira de dar acesso, né, deixar isso público para que todos nós possamos fazer o uso disso de alguma forma, seja através de ter acesso ao tipo de texto que a gente vai vir com esse olhar crítico, dizer, tem texto aqui que não tem um olhar crítico sobre parte da sociedade brasileira, ou como é que eu vou usar esse material, né, para que haja um washback effect, ou um efeito retroativo desse exame nas minhas aulas, né? Então, eu acho que isso é possível através do trabalho que vocês têm feito já há tantos anos. Então, isso é muito legal. E talvez um testemunho, assim, isso foi muito usado no currículo de português da Universidade do Arizona, onde eu trabalhei. Então, eu usei especificamente a plataforma que o Grupo Avalia criou para fazer essa seleção de tipos de gêneros que estão sendo abordados. Então, a gente escolheu alguns dos gêneros que estão lá e, claro, acrescentou outros, mas a gente tem uma base de pesquisa inicial, né? Infelizmente, a gente queria se transformar num posto aplicador do CELPE-BRAS na Universidade do Arizona, mas, como sabemos, esse problema do INEP vem de muitos anos, então não conseguimos, né? Mas eu acho que mesmo assim a gente consegue fazer essas pontes entre os tipos de recursos que estão disponíveis na língua portuguesa, então, através desse tipo de trabalho. E eu acho que o trabalho da Kayane também é bem importante, porque estando nos Estados Unidos, a gente precisa criar essas pontes entre os tipos de instrumentos avaliadores que estão disponíveis, né? A gente vindo do Brasil, mas também os que estão disponíveis em Portugal. Mas então, como é que a gente faz essa conversa entre todas as expectativas que não só a gente tem como professor, mas que talvez as instituições tragam para a gente, né? Os seus alunos vão fazer o PI, os seus alunos vão fazer CELB, vão fazer outro tipo de trabalho, como é que isso se transforma no tipo de aprendizagem que você disponibiliza no curso e no programa de português da tua universidade. Então, eu só queria ressaltar que é muito legal que o IMEP, então, está disponibilizando esse momento para a gente se encontrar, né, de todos os países e construtos, e que a gente possa construir algo que seja relevante para o nosso contexto, e assim eu acho que a gente vai acabar fortalecendo, né, a língua portuguesa frente aí às outras línguas e tentar, como um instrumento de política linguística, como vocês também trouxeram, né, nas apresentações. Então, já queria agradecer mesmo, mas a gente está escrevendo sobre o nosso currículo na Universidade do Arizona, espero que ano que vem saia esse artigo e a gente pode talvez falar mais sobre, com mais exemplos concretos. Bruna, achei muito bom isso que você falou, e queria dizer que com essa plataforma, o CELPE-BRAS não morre depois das 2 aplicações no ano, ele sobrevive, e sobrevive desde a primeira aplicação. Esse é um milagre mesmo que Juliana está fazendo com vocês que continuam trabalhando e escrevendo tese de mestrado, tese de doutorado. CELPE-BRAS não morre depois da segunda aplicação. Ele continua, a vida dele está lá na plataforma. Isso é sensacional. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Augusta, muito obrigada, Bruna, o Luiz também que falou antes. Eu fico muito feliz sempre de ouvir esses relatos, de saber que o nosso acervo e também a nossa ferramenta de busca no site do grupo estão sendo úteis, estão podendo, enfim, atingir os propósitos que eles tinham quando a gente colocou no ar mesmo, né? Porque a ideia do acervo era realmente poder ter um lugar em que as pessoas pudessem democraticamente acessar todo o material do exame, para se preparar para o exame, para preparar seus alunos, para, enfim, conhecer mais, realizar pesquisas. Então, eu sempre fico muito feliz quando as pessoas relatam que estão usando, que está ajudando, que está, enfim, que está cumprindo o seu papel. Muito obrigada.
E não fica só nessa coisa do CELPE-BRAS. Se você precisa de um texto interessante, você vai lá e procura, encontra naquele tema que você está procurando. É muito amplo o uso. Tá de parabéns. Agradeço em nome de todo o nosso grupo, né? Nós estamos em 4 aqui, mas na verdade o nosso grupo é maior. E tem mais. Tomara que a gente tenha cada vez mais pessoas trabalhando junto com a gente para poder desenvolver mais pesquisas e poder colaborar mais com o ensino de língua portuguesa. Com certeza, isso é tão importante que aqui, infelizmente, na Friedrich Alexander Universität, um curso de português foi fechado, por medidas econômicas, digamos, né? E uma das coisas é que nós não temos mais o B2. E o B1 está por um fio, a coisa é complicada. E um dos motivos que eles alegaram era a falta de produção na área de português. Quando eu falo produção, exatamente o que a professora Augusta colocou, a produção acadêmica, a produção de projetos, fomenta a pesquisa, fomenta a produção. Não dá para entender que dar aula de português é ir para casa, dar aula na universidade, só ela sem fomentar algum tipo de projeto, algum tipo de produção. Então, isso eu ouvi do meu próprio chefe, o Joachim Christ, ele falou, sem produção a gente não tem nem como defender. Então, é importante isso, né? Esse trabalho que faz o CELPE-BRAS, que fazemos todos nós, como professores, como pesquisadores. Vamos ver se a gente ainda salva o B2 aqui na Friedrich Alexander. A luta continua, mas é complicado. Mais alguma pergunta dos participantes? Bom, as professoras já deixaram aqui o contato no chat, se vocês têm acesso aos e-mails, continuaremos certamente trocando nossas figurinhas, como sempre. Mais uma vez, muito obrigada pelas brilhantes apresentações, também pela presença do público, com a discussão realmente muito rica. E se não há mais perguntas, eu vou, então, Luiz, me permite encerrar por aqui, e nos encontraremos, então, mais tarde, nas próximas sessões. Tá bom? Um grande abraço, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Jamil. Tchau a todos. Obrigada, Ótimo trabalho. Obrigado. Obrigada, Obrigada, gente. professor Luiz. Tchau. Muito obrigada.